Senhoras e senhores, obrigado por participarem hoje. Eu gostaria de começar dizendo que a interpretação estará disponível em inglês, francês, espanhol e português, e podem selecionar o idioma em que gostariam de ouvir, clicando o ícone do globo com interpretação. Esse ícone encontra-se na porção inferior de sua tela, do lado das reações. É um grande prazer tê-los conosco nesse webinário em participação social, inclusão e engajamento comunitário pela saúde dos povos indígenas nas áreas rurais e remotas. Meu nome é Theodora Collor, eu sou a conselheira técnica sênior da equipe de Equidade em Saúde da OMS. Esse webinário é organizado como parte de uma série de webinários sobre inequalidade em saúde. Essa série de webinários foi organizada sob o mantra da equidade de saúde, que é um dos mantras da OMS em 2021. Nós temos como parceiros a WONCA, Working Practice on Rural Practice, a OCDE e a Agência das Nações Unidas sobre Inequalidades. Esses webinários serão de julho de 2021 a 2022 e esse é o segundo webinário desta série. Hoje o evento está dedicado o Dia Internacional da População Indígena, ou dos povos indígenas, e neste ano estamos focando no lema de não deixar ninguém para trás, povos indígenas e a necessidade de um novo contrato social. O programa geral, o 13º Programa Geral de Trabalho da OMS 2022-2023 requer o trabalho com as populações vulneráveis que passam por marginalização, exclusão e discriminação. A OMS é contra a discriminação de raça e etnicidade nos planos de recuperação para a Covid-19. Nós trabalhamos coliderando com a UNESCO um processo de diálogo de fronteira e também coordenamos sob o mantra da Rede das Nações Unidas sobre discriminação racial e proteção de minorias, um treinamento para equipes em cada país. Nós também queremos promover a saúde, criando sistemas de saúde primários fortes e resilientes. Isso quer dizer que precisamos trabalhar com serviços interculturais e lidar também com a discriminação étnica. O Escritório Regional da OMS para as Américas priorizou a etnicidade como um tema transversal. A sua estratégia e suas iniciativas são baseadas com isso e também estão baseadas na consulta e na participação dos povos indígenas. É uma honra para nós organizarmos este evento no Dia Internacional dos Povos Indígenas. E agora eu gostaria de passar a palavra ao meu co-apresentador Jeffrey Roth, que foi nominado por nossos colegas na UNDESA dos povos indígenas para a área para o desenvolvimento. Jeffrey é um representante indígena, ele é da tribo Standing Rock Sioux e é vice-presidente e membro do Fórum Permanente das Nações Unidas para os Povos Indígenas. Ele dedicou a sua carreira de 20 anos para a proteção dos povos indígenas nos diversos setores, incluindo a saúde. Geoffrey, é uma honra tê-lo conosco hoje e assim passo a palavra a você. Muito obrigado, Theodora. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Para alguns de nós é uma manhã realmente madrugada, na verdade. Eu agradeço terem acordado tão cedo para participarem. É um prazer ser co-presidente deste evento de participação social, inclusão e engajamento comunitário pela saúde dos povos indígenas em áreas rurais e remotas. Em meu nome e em nome do Fórum Permanente das Nações Unidas para Questões Indígenas, eu agradeço a UNDESA por criar essa sessão e por me convidar para ser co-presidente. Gostaria de falar um pouco mais a respeito de mim. Eu estou no meu segundo ano no Fórum Permanente das Nações Unidas para Questões Indígenas e eu fui a pessoa que tem sido responsável por questões associadas à saúde no Fórum.
Minha capacidade e no meu trabalho normal, eu sou consultor a respeito das questões indígenas nos Estados Unidos e eu trabalho especificamente com programas de saúde para índios urbanos e trabalho muito com ONGs que estão associadas ao setor de saúde, trabalho também com tribos e também trabalho com o governo, aconselhando a respeito de políticas de saúde. Eu sou presidente de um conselho executivo para a tribo Coquel, que está no estado de Oregon. Uma instituição de saúde e bem-estar. E também sou cofundador da Enage, que é uma empresa de tecnologia em saúde e que se dedica a relatórios eletrônicos de saúde para povos indígenas. Anteriormente, eu fui nomeado pelo presidente Obama e servi durante 7 anos durante a administração Obama no Ministério da Saúde e também fui o vice-diretor do Conselho Nacional de Saúde Indígena, ou seja, eu tenho trabalhado nessa área de saúde indígena há alguns anos, e especialmente durante a crise da Covid, essa tem sido uma área pela qual eu tenho muito apreço e aprecio todos estarem participando desse webinário hoje. Eu espero que esse seja a primeira oportunidade para eu e a OMS tratarmos desse assunto. Esse webinário ocorre no Dia Internacional dos Povos Indígenas, dedicado esse ano a não deixar ninguém para trás, povos indígenas, e o pedido de um novo contrato social. Há mais de 476 milhões de povos indígenas vivendo em 90 países em todo o mundo. Isso representa 6,2% da população global. Os povos indígenas são donos de uma grande diversidade de culturas únicas, conhecimentos ancestrais, idiomas ancestrais e sistemas de conhecimento. Eles têm um relacionamento específico com o seu país e têm a sua própria visão e prioridade. Os povos indígenas vivem em áreas rurais e remotas e têm dificuldade de acesso à saúde. Ao mesmo momento, quando há acesso à saúde, muitos dos funcionários dessas instituições não sabem se comunicar em idiomas indígenas e os serviços não são culturalmente adaptados a respeito de como os indígenas veem a saúde e o bem-estar. Embora vários povos indígenas tenham se destacado, muitos não conseguiram levantar a sua voz e as intervenções relacionadas à saúde, os projetos e as políticas não foram adaptadas a eles. Para ter processos centrais de transformação associados à Agenda 2030 de não deixar ninguém para trás, incluindo os povos indígenas, e atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, nós precisamos embarcar em uma jornada coletiva para criar e redesenhar um novo contrato social como expressão de cooperação nos interesses sociais, equidade e um bem comum para todos. No webinário de hoje, os nossos panelistas irão destacar experiências relevantes para cada país que mostram a participação social, a inclusão dos povos indígenas e a liderança em intervenções e iniciativas associadas à saúde no contexto de saúde primária em áreas remotas e rurais para garantir uma abordagem de universalismo universal. E assim, eu gostaria de apresentar o primeiro orador. Antes de começar, eu gostaria de pedir aos oradores que mantenham as suas intervenções no tempo permitido para que cada um possa tomar a palavra. Nós temos 8 intervenções hoje. E eu agora passo a palavra ao nosso primeiro panelista, Dr. Pavitra Mohed. Ele é cofundador
dos serviços básicos em saúde, uma organização sem fins lucrativos que tem uma visão para trabalhar com as populações marginalizadas, ajudando elas a ter uma vida saudável e digna. Ele irá falar a respeito do engajamento de populações rurais e tribais e como elas são limitadas por discriminação social. Irá destacar como é importante a confiança e como os serviços são importantes para promover a participação dos indígenas em suas questões de saúde. Por favor, tenha a palavra. Doutor, o senhor precisa ativar o microfone. Muito obrigado por essa apresentação do meu trabalho e eu estou muito feliz de estar aqui quando estamos falando desse webinário onde as pessoas estão discutindo sobre a saúde de povos indígenas. Nós estamos falando dos povos indígenas na Índia, temos uma grande quantidade de pessoas nativas que vêm de comunidades indígenas. Conseguem ver a minha tela? Não, ainda não é possível. Agora? Sim, agora é possível. Bom dia, boa tarde. Eu falarei a respeito da nossa experiência com áreas no sul do Rajaquistão, que é um estado na Índia. As comunidades afetadas, e isso que leva a imersão. A dignidade é um fator muito importante para nós. A nossa missão é dar uma resposta equitativa para as populações que servimos. Há várias comunidades que servimos e o nosso objetivo é exatamente esse, a dignidade. Apenas para dar-lhes uma ideia do que nós fazemos, uma grande proporção, temos muitas tribos nessas áreas. E, em parte, essas áreas são habitadas por diferentes populações indígenas que têm vivido aqui há muito tempo, mas temos uma grande quantidade de pessoas e baixa possibilidade. Poucas possibilidades. Muitas pessoas imigram e principalmente os jovens homens imigram, deixando as suas famílias para trás. E isso faz com que seja difícil ter acesso aos serviços de saúde. Aqui vemos que é um dos grupos vulneráveis. A população aqui ela sofre de vulnerabilidades étnicas. Esses são os habitantes originais, há também os migrantes, há também um grande número de famílias que são deixadas para trás, seja porque as mulheres ou as crianças emigraram. E há também a questão de serem comunidades remotas com difícil acesso. Elas não têm um bom acesso aos serviços comunitários. Também temos outras vulnerabilidades, por exemplo, temos pouco acesso, essas comunidades têm pouco acesso a alimentos. Dentro da sociedade, essas comunidades são marginalizadas, e assim também essas comunidades acabam sendo comunidades mais pobres e ainda sofrem a discriminação por serem comunidades pobres, ou seja, elas são ainda mais marginalizadas nessas questões de vulnerabilidade. E nós precisamos entender que essas populações têm várias identidades, e ser uma população indígena é apenas uma das identidades dessas populações.
Nós trabalhamos com as comunidades e promovemos a sua própria saúde. Esse é um processo importante. O que tentamos fazer é não vemos essas populações como vítimas, e sim como agentes de mudança. E assim temos a inclusão e fazemos com que eles participem de cada aspecto da saúde. Uma das nossas abordagens é ter serviços responsíveis e confiáveis. O desenho desse serviço é muito importante. Ele precisa ser próximo às pessoas, ele precisa ser baseado na comunidade. Como conseguem ver aqui nessas imagens, precisamos responder às necessidades percebidas pela comunidade. Por exemplo, responder aquilo que elas percebem como ser crítico. E nós precisamos então entender as suas necessidades. E muito crítico é ter fornecedores que especialmente mulheres, que sejam também dessas populações nativas. Elas devem sempre ser pessoas que representam a comunidade, devem ser da mesma comunidade. Isso faz com que ocorra a inclusão e a participação da comunidade. Aqui nós conseguimos ver uma pessoa que sofreu de uma doença e que agora está ao lado da sua cuidadora. As comunidades, elas estão mudando também. Então, é importante entender as crenças da comunidade e as suas perspectivas de educação. Em relação aos jovens, temos muitos jovens que querem ser enfermeiras, enfermeiros, médicas e médicos. Então, ao trabalhar nessas comunidades, é importante criar uma relação de confiança, que é tão importante para que as comunidades busquem ajuda e participem das atividades de saúde. Ao criar esse tipo de serviços, nós precisamos usar um idioma que eles entendem, precisamos entender o contexto em que essas populações estão inseridas. Nós acreditamos também na divisão de tarefas. É importante que as pessoas saibam cada tarefa, que elas possam executar as diferentes tarefas, porque isso estende a participação da comunidade. Os serviços especializados tendem a ser serviços mais elitizados, e isso faz com que ocorra um distanciamento. Precisamos, além disso, ter a participação dos voluntários na comunidade. Quando falamos da abordagem da comunidade, como fazer que eles participem da saúde, precisamos fazer isso como um grupo. Temos um grupo que aconselha e apoia os sistemas de saúde, como, por exemplo, nós temos um grupo de conselho comunitário, temos nesse grupo homens e mulheres que nos dão conselhos a respeito do que fazer, como, por exemplo, ação comunitária. Tivemos vários casos de malária e, nesse caso, esse grupo de conselheiros se responsabilizou por criar uma ação comunitária para lidar com a malária. Também temos eles também nos perguntam a respeito do acesso ao serviço e como que deveria ser a qualidade do serviço. O que é crítico também é a convergência. Temos várias questões, as vulnerabilidades que já falamos, e por causa dessas várias vulnerabilidades, lidar apenas com o sistema de saúde não será suficiente para promover a inclusão, principalmente em áreas onde a subsistência é um problema. Portanto, convergir com outras áreas que melhoram a qualificação das pessoas e, portanto, promovem a subsistência dessas pessoas, criando oportunidades para as comunidades, é muito importante. A convergência com outros serviços dá poder a essas comunidades e melhora a sua participação. O engajamento comunitário é um conceito simples e muito importante quando trabalhamos com comunidades remotas que têm crenças tradicionais e
Precisamos, portanto, ter sempre voluntários que são da mesma comunidade, para que possamos entender o contexto, as crenças e possamos trabalhar com cada um desses aspectos para levar saúde à comunidade. Precisamos de qualquer iniciativa em saúde nessas áreas, precisa levar isso em conta. Em cada comunidade, nós temos as hierarquias próprias e as lideranças próprias de acordo com a religião e as crenças da tribo. Por isso, é importante trabalhar com uma ampla quantidade de representantes comunitários. Isso vimos na pandemia da Covid. Houve muita resistência inicialmente às imunizações, mas trabalhando com os líderes e outros representantes, conseguimos transformar o cenário e agora essas comunidades são abertas à vacinação. Outro princípio transversal que aprendemos foi lidar com as inequidades históricas e promoção da inclusão no acesso à saúde. Muitas vezes as nossas iniciativas, os nossos membros tendem a ser impacientes e tendem a ter uma abordagem de cima para baixo, mas isso não inclui as populações e tentamos evitar isso. O que fazemos muitas vezes é tentar entrar em contato com as pessoas e criar um elo de confiança. A confiança leva à inclusão, que por sua vez leva à participação, e no meio da pandemia nós tivemos isso, nós vimos essa pessoa que precisou de ajuda e acabou trazendo outras pessoas da comunidade para terem tratamento. Então, precisamos ter confiança nos nossos relacionamentos para ter confiança nos serviços que oferecemos. Muito obrigado pela sua atenção e estou à disposição para eventuais perguntas. O som não estava muito bom, eu fiz o melhor para fazer a tradução simultânea do orador. Agora, diz o moderador, tenho o prazer de apresentar o nosso próximo orador, Fernando José de Moranito. Ele é um índio do grupo Pitower, que também é chamado de Apatewara. Ele é um grupo indígena que tem a sua própria terra no estado de Ceará, no Brasil. Ele é o presidente do Conselho Regional de Saúde de Saúde Indígena no Ceará e é vice-coordenador. E ele falará a respeito do modelo de participação de saúde indígena no Brasil, a criação de fóruns e agências que trabalham pela saúde dos povos indígenas. E ele irá falar a respeito de subsistemas para a saúde indígena. Por favor, pode ativar o seu microfone e fale em português, que haverá a tradução para o inglês. Por favor, ative o microfone. O seu microfone parece estar mudo. Boa tarde, boa noite. Eu sou indígena de Itaguari, do estado do Ceará, vivo no Brasil, indígena brasileiro. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade aqui, de celebrar o dom da vida neste Dia Internacional dos Povos Indígenas. Agradecer a confiança e o convite, que me foi feito e a confiança dos meus colegas presidentes. Hoje, no Brasil, nós somos mais de 5.807 conselheiros e conselheiros espalhados por todo o país. Somos mais de 374 conselhos locais de saúde indígena
e somos mais de 1.584 conselheiros distritais de saúde indígena. O modelo de saúde indígena no Brasil, ele é criado por meio da Lei 8.142, né, que garante a participação do controle social no Sistema Único de Saúde. Sistema esse que nós, povos indígenas, temos uma participação, e aí pegando a fala do colega que trouxe anteriormente, fala do doutor, queria também destacar o papel que o controle social na saúde indígena teve na atuação durante a pandemia da Covid-19. Desde a elaboração dos planos de enfrentamento à Covid, planos e instalação de barreiras sanitárias dentro das terras indígenas, bem como a participação efetiva no cumprimento da política. Porque nós entendemos que esse subsistema ele é criado para os índios, não só na forma da legislação, mas que ele é feito pelos índios, né? E eu me sinto muito honrado de fazer parte desse subsistema, né? Que ele foi criado também por meio da Lei 9.836, lá no ano de 2002. Então, isso para a gente é um motivo de muita satisfação, de muita honra, ter um subsistema que funciona de maneira muito efetiva, muito eficaz, e que a gente consegue levar a vida para o nosso usuário. A gente tem esse modelo diferenciado, né, cumprindo, claro, que todas as legislações, mas a gente também respeita isso que faz o subsistema ser diferente, que é respeitar as especificidades culturais, geográficas de cada povo, de cada comunidade. A medicina tradicional também, dos nossos povos indígenas, ela é uma medicina que ela é muito atuante, a espiritualidade, para que a gente entenda esse processo de cura e doença. É importante que o nosso profissional dentro desse subsistema tenha essa clareza, e isso a gente trabalha muito por meio dos condizes, para que o nosso profissional que venha trabalhar com a nossa comunidade tenha essa sensibilidade, tenha essa percepção desse todo, né? Essa situação da pandemia é um fato que realmente nos pegou de muita surpresa, né, principalmente pelas percas que nós tivemos, infelizmente. No dia de hoje é importante relembrar e honrar essas pessoas no dia em que celebramos o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né, mas são pessoas que de fato marcaram a luta, e a gente aqui destaca o papel do conselheiro, e esse modelo que, pelo que a gente vem vendo, no Brasil a gente tem um modelo que é inovador, que pode ser reaplicado, e a gente conta e se coloca à disposição da própria Organização Mundial de Saúde para ajudar outros países nesse processo de formação política social, de levar esse modelo de controle social, que é um modelo que ele não é só baseado nas normas e regras, ele é baseado na prática, né? A gente tem uma vivência de campo. A gente desce lá na ponta junto com o nosso profissional, a gente vê como está sendo a ação, e a gente não pega as coisas prontas, a gente constrói junto. Acho que isso é o mais importante. E nessa pandemia isso ficou provado. Mesmo naqueles lugares onde a gente tinha dificuldade de chegar com vacina, por muitas das vezes a própria, como foi destacado pelo doutor, a influência da religião, foi aí onde o nosso conselheiro, foi aí onde os meus colegas como conselheiro conseguimos atuar, né? Por meio dessa sensibilidade com o nosso usuário indígena, para que ele recebesse. A gente acaba destacando a pandemia da Covid-19, porque infelizmente ela é um fato que hoje há evidência no mundo. Mas não só ela, outros problemas de saúde estavam também acontecendo dentro das aldeias indígenas, e o nosso profissional, o nosso conselheiro, ele sempre ficou muito empenhado nisso tudo. Então hoje é um dia realmente que a gente celebra a presença e a existência dos povos indígenas no mundo. É uma satisfação muito grande estar hoje aqui falando para o mundo a importância dos povos indígenas estarem, sobretudo, articulados. Eu também não gosto muito dessa palavra do vitimismo, de se marginalizar, né? Porque eu acho que a gente tem que ser protagonista da própria ação. E eu sinto uma honra muito grande em fazer parte desse momento, porque eu sou um jovem indígena que tenho 27 anos, moro dentro de uma terra indígena, que hoje já tem uma situação de regularização fundiária bem avançada, né? Bebo água de poço profundo, que é uma das políticas que nós também trabalhamos e atuamos dentro do subsistema da saúde indígena.
não só a oferta do serviço da saúde, do ambulatório, do posto, mas uma oferta completa para o nosso usuário indígena, entendendo até o processo do nascimento ao processo de morte. É importante que a gente tenha isso muito claro dentro das nossas comunidades, né? As práticas dos rituais, elas são importantes. A gente teve que sensibilizar, teve que fazer uma conversa com as nossas lideranças, de que o momento, infelizmente, não nos permite a fazer isso, né, de maneira coletiva, como somos acostumados, mas a gente consegue fazer isso num ambiente mais familiar. Estamos muito atentos, estamos preocupados ainda com essa doença, a gente sempre alerta, sempre reforça, né? Inclusive, aqui, para os conselheiros, a gente, pessoal, vamos seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde, né? Por mais que seja difícil, por mais que você colocar um índio ali naquela situação de não poder estar transitando livremente como ele queria, mas infelizmente é pela manutenção da vida daquele próprio indígena, né? É impedir. E nisso eu também destaco aqui a parceria da Organização Mundial de Saúde, mas também destaco o trabalho brilhante que os nossos trabalhadores de saúde indígenas estão fazendo. Somos mais de 750 mil trabalhadores de saúde indígena hoje no Brasil, né? 60% dessa mão de obra ela é indígena. Desculpa, atendemos mais de 750 indígenas do Brasil, somos aí cerca de 14 mil, 15 mil trabalhadores de saúde indígena, então mais de 60% dessa mão de obra é uma mão de obra local, que está lá dentro da comunidade, vivendo o dia a dia do nosso indígena, vivendo o dia a dia da nossa comunidade, se adequando à nossa rotina, né? E nisso eu honro e destaco aqui o brilhante papel que os nossos colegas trabalhadores de saúde indígena, em nome também dos conselheiros, das lideranças indígenas, é um momento de destacar, né? Até mesmo para nós percebermos o quanto precisamos avançar e melhorar as estruturas de saúde no mundo, ofertando segurança, qualidade, dignidade e valorizando o nosso profissional que está atuando. Então, também agradeço o convite que foi feito, mais uma vez. Meu tempo está encerrando, né? E a gente se coloca à disposição para que em outros momentos, em outros fóruns, a gente possa ampliar e mostrar a nossa vivência na prática. Muito obrigado, um feliz dia a todos nós neste imenso mundo. Muito obrigado. Eu ouvi o que o senhor tinha a dizer e eu gostaria de destacar que tudo o que foi dito, as nossas intervenções são feitas eu fico feliz de ouvir isso. E tudo que precisamos lembrar é que isso requer financiamento. E precisamos de financiamento, precisamos encontrar maneiras de fazer o financiamento. Não é que não queremos nos isolar nas nossas comunidades e não precisamos de financiamento. Nós precisamos de financiamento, mas queremos continuar mantendo as nossas tradições culturais. Eu realmente agradeço a sua intervenção. O nosso próximo orador, os nossos próximos oradores são Noblin Elson A. do Bush e Francine Marcella, que falarão juntas sobre a experiência da tribo White Mountain na participação e engajamento comunitário na resposta à Covid-19. Ela é parte da tribo Apache White Mountain e ela participa do Centro John Hopkins para a Saúde Indígena. Ela trabalhou com a tribo Apache durante 20 anos e também trouxe várias iniciativas às tribos Apache. Francine
Marzelier também é membro da mesma tribo Apache e atualmente trabalha com pesquisa no Centro de Estudos Indígenas da Johns Hopkins University e trabalha em projetos de treinamento e doenças infecciosas e dá apoio em vários aspectos de pesquisa. Conseguem me ouvir? Muito obrigada pela apresentação, Geoffrey. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Para aqueles que estão se preparando para ir dormir, para aqueles que acabaram de acordar, muito obrigada pela oportunidade de falar. Eu e a Francine somos membros da tribo Apache White Mountain e nós trabalhamos com as nossas tribos e com os hospitais locais na resposta à Covid-19. Nós estamos localizados no oeste, na reserva no oeste do Arizona, é uma área rural, leva 3 a 4 horas de distância de Phoenix, que é o centro urbano mais próximo. O primeiro caso de Covid aconteceu no dia 1º de abril na nossa reserva, ou seja, o primeiro caso positivo foi diagnosticado no 1º de abril de 2020, e nós tivemos uma resposta e começamos a aplicar diversas medidas de segurança. Como podem ver, nós demos apoio à comunidade, começamos a entregar máscaras e alimentos aos membros tribais que estavam em quarentena e também aqueles membros tribais que precisavam de alimento, que aqueles que não tinham transporte, porque para obter alimento precisam de meio de transporte. Nós demos prioridade aos nossos anciãos, aos idosos indígenas, para minimizar as suas visitas aos supermercados e também atendemos as crianças pequenas e aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade que tinham dificuldade para chegar aos supermercados e às lojas. Esse é um documento específico de comunicação e saúde da tribo Apache, que foi desenvolvido junto com a Universidade Johns Hopkins e mostra o que os membros tribais precisavam entender sobre o que estava acontecendo na comunidade, sobre a Covid-19, o que era a doença, como ela estava afetando os membros da comunidade, os sintomas, o que era preciso fazer para se manter seguros, e todos esses, e esse documento foi traduzido no nosso idioma Apache, transmitido por via do rádio, e divulgado em diversas formas para que todos soubessem como se manter seguros e a salvo da doença. Aqui a nossa reserva, os líderes da tribais deram início aos lockdowns e toques de recolher com base nos dados analisados pela Universidade de Johns Hopkins, porque assim nós conseguimos mitigar a disseminação da Covid-19. Próximo slide. Esse é um documento, um artigo publicado no New York Times sobre os altos índices de Covid-19, ou seja, que era 10 vezes maior do que da população americana em todo o mundo, mas que a índice de mortalidade era menor, foi menor por conta das medidas que tomamos. E agora passo a palavra à minha colega Francine para continuar a apresentação. Muito obrigada. Como podem ver, nossa colaboração com o Centro John Hopkins e a tribo Apache White Mountains, nós pudemos dar apoio à população que estava em quarentena,
Nós fizemos muitos testes nas comunidades, a implementação, começamos a vacinar a população assim que a vacina esteve disponível, fizemos o rastreamento de contato. O que foi o principal motivo pelo qual conseguimos manter o número de mortes baixo na nossa população. Parte da equipe do Centro John Hopkins esteve em contato com a comunidade indígena para fazer o acompanhamento, para saber como as pessoas estavam se sentindo, fazendo exame, principalmente atender atenção aos idosos, principalmente para saber se se precisavam ser transportados para os hospitais, as crianças, enfim, todo o tratamento da comunidade. Nós fizemos relatórios semanais a partir dos dados que recebemos dos centros de controle e pudemos criar, então, os gráficos, o primeiro gráfico com a data de início no dia 1º de abril, com o pico em meados de junho, e foi quando começamos a ver uma redução do número de casos e depois, em outubro, um aumento do número de casos, e à medida que a pandemia foi se desenvolvendo, houve uma redução de casos, temos um aumento muito leve agora, mas conseguimos manter essa curva baixa. E no segundo gráfico, a partir do dia 1º de abril, vemos a queda do número de casos. Sim. Aqui temos os dados desagregados por idade, por homens e mulheres, então vemos as diferentes incidências, nos idosos, nós levamos em consideração todas as medidas de prevenção da Covid-19 para os idosos, e aqui na parte inferior do gráfico podemos ver que 47% dos pacientes eram mulheres e 47% eram homens e 53% mulheres. Apesar de termos altas taxas de Covid na comunidade, nós também temos uma alta taxa de vacinação, sendo que 67% dos idosos foram completamente vacinados. E aqui podemos ver os dados com base na idade. Próximo slide, por favor. Nós também sabemos que a saúde mental da população é uma prioridade, especialmente por conta da quarentena e do isolamento. As pessoas não puderam participar das cerimônias tradicionais, não puderam ir à igreja e participar de outras atividades. Então, fizemos atividades de promoção de saúde mental. E esses são alguns dos nossos projetos em andamento, em parceria com a Universidade Johns Hopkins. Então, estamos fazendo um estudo sobre a vacina da Pfizer, teste de anticorpos. Nós continuamos a fazer a vigilância e acompanhamento a longo prazo das pessoas que testaram positivo para a Covid, aquelas que receberam a vacina. Nós também tivemos intervenções para testes rápidos, projeto de escolas seguras. Nossa equipe está ajudando as escolas a abrirem de forma segura por meio de testes e intervenções de saúde, e continuamos a oferecer campanhas de comunicação na mídia sobre a vacinação e outros programas que estão sendo realizados na nossa comunidade. Acho que com isso chegou ao último slide. Muito obrigada.
Terminou? Sim, terminei. Muito obrigada. Eu gostaria de ressaltar que todos vocês estão fazendo estudo da Pfizer, e eu sei como é difícil engajar as comunidades, especialmente no que tange as pesquisas médicas. Então, de uma certa forma, você está fazendo um trabalho para todos nós, para todas as comunidades indígenas, e eu agradeço o seu trabalho. É um agradecimento global. Nosso próximo orador, ou participante, é Joseph Leblanc. Ele é do Norte, do Ontário do Norte, e membro do território Wikiemonkun. Ele trabalhou com diversas organizações, inclusive universidades, organizações indígenas e ONGs, e hoje ele é reitor de Equidade e Inclusão da Faculdade de Medicina do Ontário do Norte, e o senhor Leblanc vai fazer a sua apresentação sobre responsabilidade social com comunidades indígenas. Muito obrigada por me receberem hoje, pela oportunidade de compartilhar a minha experiência. Vou compartilhar a minha tela. Conseguem ver a minha tela? Pergunta o orador. Eu vou, então, falar sobre a nossa escola, faculdade de medicina, e o que é a responsabilidade social em educação médica. A nossa faculdade fica no Ontário, a nossa reserva fica no Ontário do Norte, que tem 800 mil quilômetros quadrados. E nós temos como foco combater a desigualdade em saúde para as populações indígenas. Nós ainda combatemos o Canadá tem uma história de colonização e de genocídio, e nós gostaríamos de celebrar aquelas pessoas que perderam as suas vidas para a Covid, e o mau atendimento de saúde no nosso país. E gostaríamos de agradecer a Joyce por ter compartilhado a sua experiência conosco. Nosso país ainda tem um racismo estrutural e precisamos de ações para combater esse racismo. Então, isso aqui é uma chamada para a liderança no nosso território, aqui onde as pessoas precisaram caminhar 400 quilômetros até trazer oxigênio para a população indígena. A escola foi criada em 2005 no conceito de responsabilidade social. Alguns de vocês devem conhecer esse modelo. O problema é que esse projeto pode marginalizar ainda mais algumas populações. Então, precisamos analisar melhor o que é uma comunidade, o que é o engajamento comunitário. Então, o que significa a descolonização da educação médica? É o recrutamento e a retenção de populações de negros, indígenas, afrodescendentes, francófonos, a
reimaginação das parcerias e a racionalidade, analisar a fluidez, a complexidade, a diversidade da nossa região de 800 mil quilômetros quadrados, com comunidades remotas e muitas em áreas rurais. E isso quer dizer que precisamos ser fluidos no contexto e reconhecer a posicionalidade dentro desse contexto. Então, queremos lutar contra o racismo institucional e a perpetuação do desequilíbrio. Então, vou falar especificamente sobre os detalhes da descolonização da educação médica e quais são as intervenções que estamos fazendo e utilizando, fazendo para o trabalho com as populações indígenas. Dentro da área de admissão, então começamos nos programas de via, já começando na infância, educadores em ciência, para desenvolver um interesse nas carreiras de saúde, assim como criar uma grande conexão e criar oportunidades para modelos. Nós temos um comitê de admissões que é chefiado por um médico indígena, que trabalha em liderança indígena, ele seleciona os candidatos. E nós temos um foco para a representação da população, com uma meta de 20% de representatividade. Nós temos 64 vagas, então queremos que 20% sejam preenchidas por povos, representantes indígenas. Então, nós fazemos as entrevistas com os médicos indígenas, com os estudantes, e esses médicos preparam os candidatos. Nós também temos programas de residência remota com o treinamento de residentes nas comunidades locais aqui do Norte. Quanto ao currículo, nós temos o modelo com base na comunidade, ou seja, os estudantes passam um mês morando nas comunidades indígenas, e assim temos diversas comunidades indígenas que oferecem essa oportunidade para que essas pessoas entendam o contexto. Nós temos um foco nos elementos estruturais, com pontos focais que oferecem a liderança aos estudantes. O orador pede desculpas pelo eco no som. E esse ano estamos começando com a especialização do currículo, onde os estudantes receberão todas as competências da educação médica, mas com a participação no contexto indígena. Estamos muito ansiosos com esse novo programa, que será iniciado este ano. Nós temos também a integração e a liderança, com foco, como disse, no comitê de admissões, empregando coordenadores locais. Nós temos uma unidade de assuntos indígenas que apoia conexões entre os membros da faculdade e as populações indígenas. Temos os membros comunitários indígenas e a criação do Comitê de Educação e Saúde Indígena, que faz parte da estrutura acadêmica e é responsável pela supervisão do desenvolvimento do currículo, assim como a participação no ciclo de médicos indígenas. Agora, com
foco, nós temos também o foco no currículo e também na advocacy e educação pública. De modo geral, nós fazemos por volta de 20 círculos de treinamento e onde as pessoas vêm ao centro e fazem uma reflexão do que está acontecendo no mundo, mas isso não fizemos isso por conta da pandemia, mas aí temos também oportunidades de pesquisa e a celebração de de datas especiais. E onde convidamos pessoas, temos convidados especiais para falar nessas reuniões. Agora, quanto às questões estruturais e intrapessoais, nós temos grupos de interesse cultural dos estudantes, onde participam de coletando taxas de associação, nós oferecemos apoio a viagens, nós criamos oportunidades para conexões culturais e comunitárias, como desenvolvimento profissional, ou seja, a participação em programas de treinamento, de residência, oferecemos o apoio acadêmico, sob a liderança, orientação dos povos indígenas. E esses são alguns exemplos dos programas que realizamos. Agora, quando analisamos os sistemas de educação e de tratamento, eles parecem forças poderosas que não podem ser mudadas como rios caudalosos. Mas nós podemos mudar essa trajetória. Pode parecer pequenos passos, mas estamos dando passos cada vez maiores para mudar o rumo, ou seja, tendo com os conceitos do que podemos fazer individualmente, do que precisamos de colaboração das comunidades, da liderança das comunidades na área, e com isso gostaria de agradecer o tempo a mim reservado e me mantenho à disposição para quaisquer dúvidas ou perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos muito o que fazer ainda na área de desenvolvimento profissional, especialmente para a nossa população, porque existe uma grande necessidade para as populações indígenas. É uma necessidade de profissionais na área de saúde, nem sempre recebemos os melhores, temos acesso aos melhores profissionais, então é muito bom poder qualificar a população indígena para oferecer o serviço à própria população. A nossa próxima oradora é a doutora Mariam Wallet Aboubakry. Ela é tuareg de Timbuktu, do Mali. Ela tem uma experiência multidisciplinar em ciências médicas, estudos humanitários, e ela foi presidente do programa do Fórum Permanente da ONU para Questões Indígenas, e ela é membro e líder da rede Aramat. E eu também sou membro dessa rede, ela é minha mentorada, eu sou mentorado dela. Ela vai falar sobre o papel das mulheres indígenas como como respondedoras às questões que afetam as suas comunidades e usando exemplos da luta contra a Covid-19 em 2020
E ela também vai falar de oportunidades de colaboração e diferentes atores para que as mulheres indígenas possam contribuir com seu maior potencial para o benefício das comunidades. Muito obrigado, Jeffrey. Bom dia. Gostaria de começar com uma frase no meu idioma. Ou seja, a oração terminou, foi uma oração em louvor à terra. Eu gostaria de dizer que sou muito grata de participar dessa iniciativa para celebrar para o progresso dos povos indígenas. É uma grande satisfação participar desse diálogo. E considerando que dentro da OMS temos uma ampla representação dos povos indígenas. Antes de eu falar da iniciativa, sobre a qual eu gostaria de falar, eu gostaria de apresentar os povos indígenas na África, fazer uma apresentação. Então, essa população inclui 77,9 milhões de pessoas, dos quais 38,7 milhões aproximadamente são mulheres. Mesmo, apesar de, com frequência, essa população estar associada a áreas rurais, há um crescimento da população indígena nas áreas urbanas, até mesmo na África. Além disso, a população indígena enfrenta diversos desafios. Como, por exemplo, a educação. Há também ameaças à sua forma de vida e à sua sobrevivência, porque estão conectadas. A ameaça à biodiversidade é um desafio cada vez maior. O que acontece na natureza tem um impacto direto na espiritualidade dessa população. A oradora pergunta, a oradora diz que tem um eco no som e pede desculpas. Bom, como dizia a oradora, a crescente perda de biodiversidade tem um impacto direto na espiritualidade. E há uma outra dimensão. As espécies das quais dependem, essas populações dependem para alimento, por exemplo, também são afetadas a problemas de acesso à educação, à saúde, que são aspectos decisivos quando se trata de saúde. Quando os serviços estão disponíveis, eles não levam em consideração as especificidades culturais dessa população. E há uma crescente falta de segurança em diversas áreas, especialmente e também nos territórios indígenas, o que foi agravado pela pandemia. Agora, quando falamos da contribuição da população indígena, precisamos levar em consideração que eles protegem o território, eles protegem a terra. E nós precisamos levar isso em consideração.
Porque quando queremos lutar contra, combater a pobreza ou atingir a ODS, o ODS 3, como o moderador disse, nós precisamos nos focar nesses 77,9 milhões de pessoas. Caso contrário, não poderemos atingir os ODSs. Então, gostaria de mostrar a iniciativa, a campanha de conscientização realizada por uma das organizações da quais faço parte, ou seja, de mulheres, a Associação de Mulheres Indígenas. Junto com as mulheres e povos indígenas em todo o mundo, a população de Timbuktu decidiu prestar atenção à situação alarmante a situação sanitária alarmante e decidimos então fazer um levantamento, ou seja, a nossa região teve a maior incidência de casos de Covid-19. Isso é um número subestimado. Levando em consideração a dificuldade de acesso de ferramentas diagnósticos e durante o auge da pandemia, nós não tínhamos acesso a testes de PCR na região. Então, isso é o pano de fundo aí as mulheres indígenas decidiram, então, enfrentar os problemas que estavam afetando as suas comunidades com as ferramentas que tinham às suas mãos. Então, nós criamos diversos vídeos confirmando que a Covid-19 existia, porque muitas pessoas estavam duvidando da existência da doença. E eu, como sou uma pessoa conhecida na região, confirmei a existência da pandemia e depois compartilhei informações que foram adaptadas ao contexto cultural para que as pessoas pudessem se proteger da pandemia. Porque, por exemplo, não fazia sentido pedir que as pessoas usassem álcool em gel se ele não estava disponível na região, na comunidade. Então, nós criamos ferramentas específicas, ou seja, isso que a organização fez, adaptar a mensagem. E nós não estávamos sozinhos no início, havia outras mulheres indígenas que nos ajudaram nessa jornada. Ou, por exemplo, a Associação de Mulheres Indígenas na África, de Nairobi, que dá apoio às mulheres indígenas em todo o continente. Então, eles nos deram apoio, assim como as autoridades locais e parceiros humanitários que abriram as portas e nos receberam e ajudaram a nossa iniciativa. Agora quero falar sobre os objetivos que faziam parte dessa campanha. Então, nós queríamos proteger a população de Timbuktu contra a Covid-19. E quando falo de população, não falo apenas da cidade, mas de toda a área circunvizinha. Com essa iniciativa, nós queríamos demonstrar que com determinação e a liderança das mulheres era possível fazer a diferença, de agir
sem ter que apenas ficar esperando. Nós também conseguimos confirmar que as populações podem se ajudar a si próprias. Elas precisam ser apenas capacitadas. Então, quais medidas tomamos? Eu transmiti a minha mensagem, aquela que eu transmiti no início da sessão, no meu idioma original, e mais por meio da Associação de Mulheres, desenvolvemos outras mensagens. Mensagens mais específicas para as comunidades, não apenas para a minha comunidade, mas para as outras comunidades presentes. Nós criamos, então, mensagens orais específicas, porque uma grande parte da população é analfabeta. Então, e criamos mensagens de voz e foram enviadas pelo WhatsApp. Criamos mensagens centrais para aumentar a conscientização sobre os meios de transmissão, prevenção e a quem procurar no caso da possibilidade de um caso. Então, as comunidades sabiam exatamente quais eram a ajuda humanitária. Uma das mensagens que criamos numa das idiomas, eu vou tocar aqui a mensagem que criamos no idioma local. Então, eu criei uma mensagem rápida, eu sei que vocês não podem entender, porque não há tradução nos outros idiomas, a partir do meu idioma original, mas era só para vocês verem, ouvirem a mensagem criada. Isso é o que é relevante, o que é apropriado do ponto de vista cultural. Isso também leva em consideração o conhecimento da população em relação à doença. Então, não é apenas a tradução para o idioma em questão, mas todas essas mensagens devem ser adaptadas do ponto de vista cultural para que a população leve essas mensagens a sério. Então, quais são as lições aprendidas? E aqui nessa foto podem ver o governador da região de Timbuktu, que fez um gesto simbólico, dando um kit de proteção com um sabão fabricado localmente e o álcool gel, uma solução de álcool gel. Isso foi apenas um gesto simbólico. Porque não queríamos trabalhar em silos. O Joseph Leclon foi muito claro, e os outros oradores também deixaram muito claros que queremos mudar a forma como as populações indígenas podem responder aos seus próprios desafios. Então, precisamos de uma mensagem mais sustentável e mais abrangente. Então, a lição aprendida aqui é: como povos indígenas, somos responsáveis por nossa saúde. Já vimos que as mulheres tomam conta das suas famílias, elas sabem como responder, onde ir, encontrar os doentes, aquelas pessoas que precisam de apoio dentro das suas comunidades.
Também são especialistas em termos de relações intracomunitárias. Quem são os diferentes atores? Eu acho que eu estou falando demais. Eu sou muito apaixonada pelo assunto, mas vamos lá, próximas etapas. Então, a coordenação com os povos indígenas, e com isso, e para concluir, eu gostaria de dizer o que está na tela, que quer dizer que as mulheres são os pilares da comunidade, que precisamos nos concentrar as mulheres, sejam elas, e os povos indígenas, não importa onde estiverem. E nós precisamos ajudar essas populações indígenas, precisamos trabalhar em conjunto com o tratamento adequado, culturalmente adequado, e com um financiamento também adequado. Vamos aumentar a visibilidade, a contribuição, a visibilidade das contribuições e favorecer a sua própria saúde por meio de realização de pesquisas na área. Obrigado, Miriam. Muito obrigado por destacar o papel de liderança das mulheres e também a necessidade de nos assegurarmos de que precisamos confiar na liderança. Eu acho que isso é importante, faz parte da raiz dos nossos problemas. Então, a nossa próxima intervenção, nós temos Coriala Vansvela. Ela é uma índia Mapuche, nascida na região 9, e ela é líder indígena e presidente da Associação do Rio Baker. Ela irá falar a respeito da equidade e da saúde das populações indígenas no Chile e as ações e os programas implementados pelo governo para garantir acesso equitativo e serviços de saúde adequados para populações indígenas, incluindo conhecimentos tradicionais. Nós estamos atrasados no nosso programa, então eu espero que talvez possamos pedir aos oradores que sejam mais rápidos, mas não precisam cortar as suas apresentações. Olá a todos. Olá. Eu gostaria de falar a respeito da saúde das populações indígenas nas áreas rurais no meu país. No Chile, 12,8% da população total pertence a algum povo originário. Isso significa 2.185.000 pessoas. Desse, 80% se identifica como Mapuche, que isso equivale a 1.745.000 pessoas. 25% deles estão nas áreas rurais, e as regiões que têm a maior incidência de Mapuche são Metropolitana, Araucária, Los Lagos, Biobío e Los Rios. Isso está de acordo com o censo feito em 2017 pelo Instituto Nacional de Estatística. Para os povos nativos, a saúde é algo holístico, que tem um conceito amplo.
Isso significa que a cosmovisão é algo transversal que conecta a dimensão física com a espiritual, com os valores e o respeito à natureza, com tradições e costumes dos nossos antepassados, e tem a ver com a conservação da nossa identidade cultural e a nossa cultura como país e povo. O tema da saúde tem sido importante, principalmente por causa da situação geográfica extrema que encontramos no Chile. Em 1996, o Programa Especial para a Saúde Indígena foi criado. Isso foi feito dentro do Departamento de Atenção Primária no Ministério da Saúde. Esse programa aborda o tema da saúde dos povos indígenas, considerando serviços de assistência médica com um enfoque intercultural, levando em consideração os modelos médicos dos próprios povos indígenas. Esse esforço foi fortalecido com o programa Origens em 2000, e isso fez com que tenhamos modelos interculturais para atenção e gestão da saúde, melhoramos a qualidade, sensibilizamos as pessoas à culturalidade indígena e fortalecemos as práticas de medicina indígena e a capacidade dos serviços interculturais. Nós queríamos continuar fazendo progresso em políticas públicas interculturais. Em 2017, a Norma Geral Técnica 189 foi adotada, que garante a transmissão ou passar a placenta para a mãe. O decreto 43/2016 diz que a placenta deverá ser entregue à mulher quando ela o pede para usos medicinais e para a execução de práticas culturais. O artigo 6 diz: a norma técnica geral quer garantir o direito às mulheres a terem acesso à placenta, respeitando as suas práticas culturais. Desde a perspectiva da cosmovisão indígena, a placenta é um símbolo de vida e representa a relação entre a mãe e o filho. O seu uso em cerimônias é guardado para o âmbito íntimo que possibilita a família a fortalecer os laços que a unem e que irão fortalecer também a proteção da pessoa. No passado, na cultura Mapuche, nós vimos que quando a mulher dava à luz, a placenta era plantada na terra e era considerada uma semente que também seria plantada com uma semente de uma árvore e germinariam juntas, e isso representaria a vida desse recém-nascido, e é por isso que ela é tão importante para nós. A intérprete perdeu o som original, peço desculpas, não tem o som original. Aqui na nossa região, desculpem, eu moro em uma região remota do Chile e é por isso que a conexão de internet foi interrompida rapidamente. Eu vou continuar agora. A dominância da medicina ocidental significa que esquecemos como nos tempos remotos os seres humanos tentavam curar-se com objetos naturais que haviam no ambiente, ou seja, as plantas eram essenciais na medicina que tínhamos no passado. É assim que os nossos ancestrais criaram o seu conhecimento e o combinaram com o conhecimento dos espanhóis, que também trouxeram as suas ervas medicinais. Em Nuquimapu, a Mãe Terra nos deu tudo o que é necessário para curar as doenças e as enfermidades dos nossos filhos. É assim que os nossos curandeiros se apresentam. Eles são chamados de mate na nossa cultura, ou na minha em especial. O nosso governo continuará a se preocupar com a saúde das populações indígenas, apoiando as práticas de medicina ancestral com diferentes medidas.
a CONAD, o Serviço de Saúde de Populações Indígenas e o Serviço de Saúde Magalhães criaram um livro publicado em 2021 a respeito de medicinas ancestrais, com a medicina ancestral dos povos originários Mapuche, Hulite, Carara e Yagan. Esse é um livro inédito que relata os sistemas de saúde e as respostas das populações indígenas. Esse livro, ele vê o histórico das enfermidades, ou o histórico dos conceitos de enfermidades, e tem uma visão, uma cosmovisão dos 3 povos originários que trabalhavam e moram entre a Ilha Grande de Chiloé e o arquipélago Cabo dos Hornos. Ela é um relato da facilitação cultural e testemunha as práticas indígenas. O que vemos agora na tela está associado a um projeto que começou no ano passado, que é a triagem para câncer de mama. Como eu disse anteriormente, nossas populações são muito remotas, muito distantes de locais onde outras populações se encontram. Entretanto, essas comunidades também estão muito distantes das capitais locais, tornando-as ainda mais remotas. Para fazer a triagem do câncer de mama, a triagem do câncer de mama é essencial por causa de sua alta incidência. Por isso que o governo investiu em triagem precoce para identificar o tumor precocemente, para que o tratamento seja iniciado precocemente e tenha maior chance de saúde. Agradecemos a senhora Carla Rubiar e a secretária de Assuntos Indígenas, a senhora Ana Miliano, por essa iniciativa. Elas aceitaram o meu pedido de criar uma equipe para lidar com o problema de câncer de mama nas mulheres de Cortel e Vila Orrengues. E assim fizemos os testes de triagem. Se não fosse esse projeto, não haveria possibilidade de fazer os testes para triagem de câncer de mama, porque, como disse, nossas populações são muito remotas. Em maio desse ano, tivemos o primeiro trabalho dessa equipe e conseguimos triar mais de 50 mulheres da área Cochrane e de mulheres nos arredores. São mulheres que estão em áreas rurais e elas foram transportadas em ônibus a um hospital em Chile chamado Chico, onde foram feitos os exames. Teremos uma segunda ação onde iremos estender essa ação a outras mulheres. As imagens que mostrei anteriormente são as imagens das áreas de São Lourenço Chaves, da área do Rio Lac, e essas são as imagens que vêm na tela. A primeira imagem é a montanha Snow Cap, e temos a cerca de São Lourenço. A segunda imagem é o Rio Baque, e a terceira imagem é a imagem do nosso vilarejo. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado à oradora, e agora vamos rapidamente ao nosso último orador, Dr. Luiz Pitti. Ele é de um grupo de indígenas da floresta amazônica. Ele é conselheiro sênior de uma região de mata tropical na Austrália. Ele irá falar a respeito de como fazer a política de saúde de populações indígenas na Austrália e como que isso foi importante para determinar prioridades e políticas para os povos indígenas.
Dr. Pitt, eu gostaria de agradecer todos os ancestrais e pessoas indígenas representadas nesse webinário. Então, eu tentarei ser bastante breve. Só tivemos uma estratégia de sucesso nesse país, e isso foi o controle da comunidade. É essencial ter que as pessoas indígenas sejam responsáveis pelo seu próprio sistema de saúde e responsáveis por seus próprios parâmetros. A Austrália tem 6 milhões de habitantes e tem uma grande quantidade de populações indígenas. Há diferentes questões culturais. Os povos Chorus Tribe, eles estão localizados no arquipélago de ilhas próximos a Papua Nova Guiné. A Austrália, em 1901 foi criada a Austrália como uma federação de 6 colônias. Naquele projeto foi feito o início de políticas racistas. Houve também o ato de restrição de imigração que impedia que todas as pessoas negras entrassem na Austrália. A segunda legislação que foi debatida no parlamento em 1902 foi o ato eleitoral que foi muito importante, que tem uma grande importância histórica e novamente exclui os negros e as pessoas de cor marrom e assim exclui os aborígenes. Pelos primeiros 2/3 da década, a Constituição australiana excluiu os aborígenes. Havia um censo, o primeiro foi feito em 1911, depois foi repetido a cada 10 anos e depois a cada 5 anos. A primeira vez que os aborígenes foram contados foi em 1971, ou seja, 70 anos se passaram antes que as populações aborígenes fossem consideradas como habitantes. Em 1971, também vimos os primeiros serviços médicos para aborígenes serem criados. Essencialmente, um grupo de aborígenes reconheceram que havia a necessidade de criar sistemas de saúde para as populações aborígenes e assim criaram o seu próprio sistema de saúde. No início haviam médicos australianos voluntários que participaram deste projeto. O mesmo se aplica a enfermeiros e enfermeiras que participaram desse projeto. A primeira pessoa aborígene a se formar na área de saúde foi uma enfermeira. Em 1975, criamos a Organização de Saúde Aborígene, que representam os serviços médicos aborígenes em todo o país. O que é importante é que os aborígenes podiam determinar as prioridades através desse sistema. Ele pede desculpa porque há eco. Há grandes diferenças Esse eco está sendo muito complicado de gerenciar, diz o orador. As diferenças que nós vimos, elas
a vantagem que temos nesse sistema é que antes a expectativa de vida nos aborígenes era de 25 anos. A diferença de expectativa de vida era de 25 anos. Agora que temos mais de 50 anos desde o desenvolvimento desse sistema, nós vemos que a diferença de expectativa de vida entre as pessoas não aborígenes e as aborígenes é de 9 anos. Ainda é muito, mais comparado com 25, houve uma redução importante. Isso mostra a eficácia do controle da saúde através das populações nativas. A Austrália tem se saído melhor durante a pandemia da Covid-19, porque nós trabalhamos como um país. Do total de casos, tivemos apenas 150 de aborígenes. Nenhum desses eram idosos, nenhum aborígene morreu de Covid, e isso foi por causa do nosso sistema de saúde que foi muito ágil para definir quarentena e isolação e assim evitou, que a doença entrasse nas comunidades. O sistema de saúde das nossas comunidades tem sido muito eficiente e provavelmente tivemos menos hesitação de vacinação por parte das comunidades indígenas. As pessoas que são mais relutantes de tomar a vacina são as pessoas que não participam das comunidades indígenas. Isso, por um lado, é triste, mas também é irônico. O que também aconteceu nos últimos 50 anos é que muitas práticas de saúde indígenas aumentaram. Muitos aprenderam enfermagem, há muitos enfermeiros ativos nas comunidades. No momento em que eu me formei há 30 anos, havia apenas um médico aborígeno, agora temos aproximadamente 500. O que também foi importante ao progresso dos aborígenes são os determinantes sociais de saúde. Os trabalhadores da saúde têm sido uma classe por si. O número de pessoas que trabalham no setor de saúde tem tido uma influência muito grande, principalmente porque muitos deles são aborígenes, e assim as próximas gerações terão outras possibilidades. Mas essa é a única intervenção que funciona, e a maior questão que temos é que não temos nenhum tratado com o governo australiano. Nós fomos excluídos da cidadania quando houve a fundação da Austrália, mas em 76 nós fomos contados como cidadãos australianos, e 50 anos após isso houve um comitê constitucional que avaliou as mudanças necessárias e foi feita uma recomendação que os aborígenes devem ter uma representação, uma comissão, e ainda estamos esperando essa representação. O governo ainda está muito preocupado em compartilhar a autoridade com os povos aborígenes. Quando essa
declaração foi publicada, houve acreditou-se que os aborígenes tentariam criar um poder paralelo, uma terceira câmara, assim por se dizer. E essa percepção foi muito ruim porque impediu o progresso. O que nós aprendemos é que nós precisamos que os aborígenes ou os indígenas representem e falem pelos indígenas. Os australianos não indígenas interpretarão o que nós diremos a partir dos seus próprios paradigmas. E eles não têm aquela relação, eles não entendem o que significa ser índio ou aborígene. Nós temos sorte de termos pessoas aqui nesse país que são generosas e que são de bom coração e que nos ajudam. 2/3 dos australianos gostariam de ver essa representação. Muito obrigado, Dr. Pitt. Vejo muitos paralelos entre a Austrália e os Estados Unidos. Mas, infelizmente, nós tivemos o maior número de óbitos e casos de Covid no nosso país. Mas parabéns ao senhor. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Wallet por nos dar essa bênção no seu idioma. E eu gostaria de pedir à Francine que faça uma oração de encerramento antes que eu e a Teodora façamos o nosso encerramento. Francine, por favor, uma oração. Muito obrigada. Nós, indígenas, temos a nossa própria espiritualidade. E na nossa comunidade sempre começamos com uma oração de abertura e de encerramento. Eu gostaria de agradecer todos que o nosso mundo veja a contribuição dos indígenas e que todos vocês sejam abençoados pelos nossos povos indígenas e as suas comunidades. Muito obrigada pelas apresentações e por tudo que fazem pelo seu povo e que terá um impacto em todo o povo, em todos os povos do mundo. Agradeço ao Criador pelas bênçãos e desejo a todos que estão começando o seu dia e aqueles que estão terminando o seu dia um bom dia e uma boa noite. Muito obrigado, Francine. Eu gostaria, então, de agradecer aos intérpretes que agradecem de volta. E gostaria de agradecer a todos pela excelente discussão, pelo debate hoje, pela liderança, pela participação, pelo engajamento e inclusão dos povos indígenas, que são fundamentais para a resposta às emergências em saúde e para garantir o acesso universal à saúde. Como ouvimos dos participantes, é fundamental garantir a liderança, participação e representação dos povos indígenas no planejamento e estabelecimento dos sistemas de saúde, e é fundamental a participação dos povos indígenas nos sistemas de saúde. A liderança e a participação dos povos indígenas é fundamental no projeto e na implementação de projetos, intervenções e para superar barreiras aos serviços de saúde. E garantir a participação dos povos indígenas, eu gostaria de destacar a necessidade de que os representantes dos povos indígenas participem em todos os processos.
Devemos considerar também o tempo que os povos indígenas precisam para tomar as suas decisões e a sua participação efetiva nas decisões tomadas, que levam em consideração as suas tradições culturais, e a participação dos povos indígenas é necessária no diálogo cultural para garantir o respeito mútuo e, assim, garantir o progresso e o caminho para a saúde universal. Eu gostaria de destacar a importância da participação e liderança das mulheres nesses processos. Como vimos hoje, as mulheres têm um papel central como organizadoras comunitárias e como as primeiras respondedoras às questões de saúde. É preciso levar em consideração as áreas remotas e rurais para diminuir as diferenças, desigualdades do acesso aos profissionais de saúde, educação e a ação dos estudantes indígenas em toda a participação da sociedade. Também destacamos a ação multissetorial para a saúde, levando em consideração o racismo estrutural, a discriminação baseada no raça, no gênero, em renda, ocupação, educação, status migratório, orientação sexual, dentre outros. E, por fim, precisamos superar as barreiras de participação das populações indígenas que vivem em áreas rurais e remotas, ou seja, acesso a tecnologias de informação, idioma, dentre outros. A falta de plataformas de participação e o treinamento em saúde e nas comunidades e práticas de participação. Eu gostaria de fazer um apelo para fortalecer as parcerias e a inclusão dos povos indígenas em todas as decisões que afetam suas vidas e garantir a sua liderança e a sua representação no desenvolvimento de iniciativas e atividades dentro do sistema da ONU, autoridades sanitárias e outras órgãos para garantir a igualdade. Gostaria de também fazer um apelo para o financiamento desses esforços globais com os Estados-membros, parcerias público-privadas, ONGs, e garantir que esses esforços sejam contínuos. Colegas, vamos continuar a lutar para a saúde dos povos indígenas. Gostaria de agradecer aos oradores e oradoras, aos participantes, e passo a palavra a Teodora. Muito obrigado a todos e todas pelas intervenções importantes, e o Jeffrey fez um excelente papel presidindo. Gostaria de agradecer a todos que participaram, e eu estou ansiosa por continuar a trabalhar com todos para apoiar os direitos dos povos indígenas no contexto de um novo contrato social. Contra a série de webinários, eu gostaria de agradecer o grupo de trabalho da WONCA, a OECD, UNDESA, a FAO e IFAD pelas suas participações e apoio em todas as séries de webinários, e um agradecimento especial a Susana Gomes, que trabalhou para realizar essa série de webinários, e a Cláudia Quiros pela sua promoção, e a Nonossimi Leia pelo apoio em etnicidade, de saúde e igualdade. E, por fim, gostaria de falar no próximo evento, o próximo webinário, que será no dia 15 de outubro, dedicado a políticas para desenvolver, atrair e recrutar e manter profissionais de saúde em áreas rurais e remotas, e promover a igualdade de gênero das mulheres rurais. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado
a todos que participaram, ao presidente e a colaboração de todos. Muito obrigada.